Bora lá então estruturar a nossa inicial? Vem comigo na tela. Então você, diante do caso, você vai ter um modelo aqui de peça processual que eu vou trabalhar com vocês. Perfeito. E diante desse modelo de peça processual, a gente vai propor. Então, como eu te falei, você vai escolher ou o juizado especial, no caso de atraso de voo, que é cabível, e aí até 40 salários mínimos, ou a justiça estadual, pelo procedimento comum. Vamos lá na nossa tela? Perfeito. Então, a gente vai propor ação na justiça estadual. Vou escolher aqui a justiça estadual. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, ok? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito de uma das varas cíveis, perdão, perfeito, do foro da comarca da capital ou da comarca, vou colocar aqui do Rio de Janeiro, tá? Do Rio de Janeiro. Perfeito? E aí, gente, olha só. Como é uma ação indenizatória, você pode, diante do artigo 101, inciso 1º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, propor a ação no domicílio do consumidor. Então, o artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, possibilita você, diante da ação indenizatória, de propor a ação no domicílio do consumidor. Fica essa dica aí, ok? Volta lá para a tela. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara cível da comarca da capital, ou de uma das varas cíveis da comarca da capital. E aí você vai trabalhar com o nome da parte, vai qualificar essa parte, tá? Lá colocar estado civil, profissão, identidade, CPF, nome do CPF. E agora uma grande novidade é o endereço eletrônico, gente, o e-mail. Então, na sua inicial, você, diante do artigo 319 do Código de Processo Civil, você irá propor, ok, a ideia na cabeça da sua petição inicial, o endereço eletrônico da parte autora. Então, você colocou lá, estado civil, profissão, portador da identidade tal, CPF tal, usuário do endereço eletrônico X, residente domiciliado na cidade X, com o endereço Y, e aí você vai colocar lá, vem por seu advogado, perfeito. Fazer o quê, Cristiano? Ou por seu advogado, abaixo assinado, infra assinado, com o endereço X, com endereço eletrônico também você pode colocar do advogado, conforme procuração em anexo. Vem então para o seu advogado respeitosamente, perante Vossa Excelência, ok? Propor a presente ação indenizatória pelo procedimento comum, foi o procedimento que nós escolhemos. Então, propor ação indenizatória pelo procedimento comum. Em face de quem? Então, nós estamos trabalhando num caso de uma petição inicial, no caso de atraso de voo. E aí você vai propor em face da American Airlines, da TAM, da KLM, da Turkish Airlines, da Delta, da Copa,
da Gol, da Azul, a empresa que lhe causou um dano pela falha na prestação de serviço. Então você já qualificou a parte, estado civil, CPF, identidade, residente, no endereço tal, com o endereço eletrônico, uma grande novidade, vindo por seu advogado abaixinado, infracinado, respeitosamente perante a Vossa Excelência, propor a presente ação indenizatória. E aí nós escolhemos o procedimento comum, mas no caso de atraso de voo também seria cabível a escolha do juizado especial, por exemplo. Ok? A escolha do juizado especial. Vem comigo para a tela, de novo. E aí, em face de quem? Aí você vai colocar lá, em face da empresa X, pessoa jurídica, não é? De direito lá, privado, com CNPJ, e vai também qualificar. Número, usuário no endereço eletrônico tal, e-mail, se tiver o e-mail. E aí, se não tiver o e-mail, você fala desconhecendo o endereço eletrônico da parte X, com o endereço Y, pelos fatos que passa a expor para, ao final, requerer. Aí aqui, gente, é uma particularidade de cada advogado, ok? Uma particularidade de cada advogado. Pelas razões de fato de direito a seguir expostas, você poderia, pelas razões de fato de direito a seguir expostas, pelos fatos que passa a expor para o final requerer. Aqui é a particularidade de cada advogado. Você tem que ter a sua personalidade na advocacia. Então, na sua petição inicial, no caso dessa propositura de petição inicial, no caso de atraso de voo, estou te dando o esqueleto da peça, já falamos nos 3 blocos anteriores sobre a fundamentação da sua peça processual, qual a matéria que você vai ali anexar. Na matéria do direito, é claro, os fatos, você vai narrar do que aconteceu. A gente viu uma jurisprudência que cabe perfeitamente nesse caso aqui, dessa inicial. Falta de informação da empresa aérea, por que o atraso de voo, falta de respeito ao consumidor, falta de pagamento de um lanche, de hotelaria. Nossa, esse consumidor pode ter tido danos morais, materiais, e a gente viu que o dano moral no caso de atraso de voo, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nosso Tribunal de Cidadania, ele é um dano moral in re ipsa, ele é um dano moral presumido. E aí, vamos lá, vamos seguir aqui. Volta para a inicial. Então, eu vou entrar aqui, número 1 da minha inicial, da matéria dos fatos. E aqui eu entro com a narrativa. Gente, se você tivesse realizando agora, se a nossa aula hoje fosse uma aula de contestação, volta aqui comigo, se fosse uma aula de contestação, eu costumo, Cristiano, fazer no meu escritório, lá no Silvio Tossi Sobral Pinto, uma breve síntese do caso. E aí, quando eu falo breve síntese do caso na contestação, eu não é na minha contestação para dizer que a parte está errada. Breve síntese do caso é um resumo dos fatos que o autor trouxe na sua inicial. Não é para dizer na breve síntese que o autor está falando mentira, que isso, não. Breve síntese do caso que o autor disse. O autor alega, o autor informa. Ok? Então, olha lá, 2 fatos, e aí eu entro com a narrativa. Ok? A narrativa. E aí vou falar, eu quero que vocês, aqui, meus alunos do curso de prática civil, na advocacia, que é um curso da minha coordenação, não é? Que tem Cristiano Chaves, Rodrigo Cunha, Sabrina Dourado, André Mota, Luciano, Roberto Figueiredo, muitos professores de grande renome na advocacia e também no mundo do direito, tá? Aqui você vai entrar agora, depois da matéria dos fatos, com o quê? A matéria do direito. E aí vai começar a anexar tudo aquilo que falamos nos nossos 3 blocos anteriores. Estamos agora no 4º e último bloco da nossa aula de petição inicial em caso de atraso de voo, que vai servir também como fundamento de uma petição inicial em caso de falha na prestação de serviços turísticos, por exemplo.
Inclusive, eu indiquei o livro da professora Fernanda Tartucci e do professor Delori como base para vocês acompanharem a aula, um livro brilhante. Tá? Fernanda Tartucci e Delori fizeram por anos parte desse curso de prática aqui, do SERS, da minha coordenação do Portal Carreira Jurídica. E agora a gente entra, então, na matéria do direito. Vem comigo aí. Na matéria do direito. E quem quiser, pode ir lá no meu livro, no Sistematizado, Direito Civil Sistematizado, pegar as fundamentações. Então, a fundamentação número 1 que a gente falou na aula de hoje foi dos elementos da relação de consumo. É ou não é uma relação de consumo? Sim, nós vimos que sim. Então, na sua inicial, você vai colocar a figura do consumidor. Quem é o consumidor? Quem é o fornecedor? O que é um serviço e um serviço foi prestado? Então, você vai colocar os elementos subjetivos aí no caso, consumidor e fornecedor, e também o elemento objetivo, tá? O elemento objetivo, tá? Tranquilinho? Belezinha? Show de bola? E aí o seguinte, o elemento objetivo, serviço, consumidor, fornecedor. E esse é um assunto que, tá, vocês devem ficar atentos. Bom, que é o seguinte, a gente falou dos elementos da relação de consumo, não falamos? Falamos. Falamos dos elementos da relação de consumo, claro que falamos. Perfeito? E aí, você já fundamentou, já juntou lá na sua petição inicial, tudo aquilo que a gente falou nos blocos anteriores, e aqui a gente vai falar dos danos ocorridos como direitos básicos do consumidor. E a gente estudou no bloco passado que o artigo 6º, e aí você vai lá no artigo 6º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que o artigo 6º, tudo bem? Que o artigo 6º, inciso 6º, faz parte de um rol exemplificativo. De um rol exemplificativo. Mas o artigo 6º, inciso 6º, ele fala claramente de reclamar, por exemplo, um dano material. Vamos dizer que esse consumidor, ele tenha tido prejuízos materiais. Ele vai reclamar no dano material, vai apresentar esse dano material planilhado para o magistrado. Vamos dizer que ele sofreu, e a gente sabe que é in re ipsa, é presumido um dano moral, ok? Então aqui, você, diante dessa informação, já vai reclamar um dano moral, vai reclamar um dano material na sua peça processual, na sua inicial aqui. Tranquilinho? Belezinha? Então, olha, seguindo, siga o rumo, suave na nave no direito civil. Vamos com tudo. Então, olha só. Nesse caso, pode-se falar também, que a gente abordou, numa perda de uma chance, que é uma teoria francesa muito utilizada na nossa jurisprudência, e aí você vai aqui juntar uma jurisprudência na sua petição inicial, um julgado, não mais do que 1, 2 no máximo, gente, não precisa de tanto julgado, ficar enchendo linguiça com julgado na sua inicial, pra quê? Pra quê? Lembre, o máximo, o mínimo de esforço com o máximo de conteúdo, sim, é isso. O mínimo de esforço na inicial com o máximo de conteúdo. Mas não precisa juntar 10.000 jurisprudências. Não necessita disso. Não necessita disso. E aí, você volta lá comigo na tela, juntou um julgado da ocorrência de dano moral, principalmente falando do dano in re ipsa, nesse caso de atraso de voo. No caso de atraso de voo, falando também, e isso tem que ser deixado bem claro, montando uma observação no seu tópico do dano moral. Você vai colocar: destacamos que o fato narrado
não se trata de mero dissabor. Que o fato narrado não se trata de mero dissabor, mero aborrecimento, mero constrangimento, porque sabemos que a nossa jurisprudência, vem comigo na outra câmera, que a nossa jurisprudência do STJ entende que o mero dissabor, o mero aborrecimento, o mero constrangimento não acarreta dano moral. Não gera dano moral. Não gera, não acarreta dano moral. Ok? Perfeito? Então, isso é um fato a ser destacado para todos vocês. Destacamos, então, aqui que você tem que mostrar para o juiz que, olha, não houve mero aborrecimento, houve uma desídia, um desleixo por parte do fornecedor, eu dormi nas cadeiras do aeroporto, eu pernotei no aeroporto em razão desse atraso de voo, perdi 2 dias de viagem das minhas férias, perdi 1 dia de viagem das minhas férias, férias suadas, programadas, eu juntei muito dinheiro para visitar Paris, para visitar Portugal, para visitar os Estados Unidos, eu estava levando meus filhos para a Disney, e eles perderam 2 dias de alegria, 2 dias de férias, em razão dessa falta de informação adequada, essa falha na prestação de serviço, dessa empresa aérea, dessa companhia aérea, pronto. Ali você destacou que não é mero dissabor. Porque, claro, a parte contrária, na contestação da companhia aérea, eles vão falar que se trata de um mero dissabor, de um mero aborrecimento, blá, 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 blá. E aqui, meu amigo, você tem que destacar isso para o magistrado. Porque isso vai, com certeza, chamar a atenção dele, pelo volume de processos que ele tem no cartório dele, chamar a atenção dele no momento da fundamentação da sentença dele, que não é um caso de mero aborrecimento, que não é um caso de mero constrangimento. Beleza? Você já falou do dano moral, e agora você vai falar do quê? Do fato, então, olha lá, o dano moral, qual seria? 2, né? A gente falou 3, do fato do serviço e a responsabilidade civil objetiva. Você está organizando a sua petição inicial, está linda ela, está lá com o timbre do seu escritório, bonitinho, esquematizado, fazendo um belo trabalho, fez pesquisa de doutrina, jurisprudência, e aqui no curso de prática civil você acompanha tudo isso comigo e com todos os outros professores. São 20 encontros de prática de temas calorosos que fazem parte do cotidiano forense, que você precisa estar atento. Atraso na entrega de imóvel, atraso de voo, responsabilidade civil no direito das famílias. Nossa, temos milhões de temas. Procura aí os temas no seu conteúdo programático no SES, só você entrar na sua área de aluno, ses.com.br, ver lá como estão os temas. Organize-se. Faça com que você já tenha estruturado isso dentro do escritório de advocacia, pintou um cliente, opa, isso aí deu lá no curso do Cristiano, já estou com a minha petição inicial pronta, já estou com o meu recurso pronto, já estou com o meu agravo, minha apelação, porque eu aprendi isso lá, já estou com a contestação também pronta. Opa, vamos lá. Então, o fato do serviço, qual é a fundamentação do fato do serviço? O artigo 14 vai juntar o artigo na sua inicial. Vai juntar o artigo na sua inicial. Bota lá bonitinho, copia o artigo, vai na legislação, vai no site do Planalto, copia e cola o artigo, gente. Copia e cola lá o artigo. Tudo bem? E aí pronto, você seguindo no rumo aí para esse caso, juntando o artigo, e aí você vai falar da responsabilidade civil objetiva, que é aquela o quê? Que independe da existência de culpa. Que é aquela que independe da existência de culpa. Olha que ponto importante, hein? Independe da existência de culpa. Show de bola? Independe da existência de culpa. E aqui, gente, você poderia fundamentar tanto pelo risco da atividade, como
pela própria lei. Nesse caso, a lei diz que a responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade civil objetiva. Ok? Então, veja isso, tá? Responsabilidade civil de natureza objetiva. A lei destacou isso. Show de bola? A lei destacou essa situação. Então, responsabilidade civil objetiva, independente da existência de risco. Só há responsabilidade civil subjetiva no CDC, no artigo 14, para o profissional liberal. Foi o único artigo que fez uma observação para o profissional liberal. Então, ó, vamos ficar ligados? Tá? Show? Podemos seguir? Continuar? Já falamos disso, da responsabilidade civil, fato do serviço, tá? Bom, fundamentou o dano moral no artigo 6º, inciso 6º, não é isso? Ó, dano moral, 6º, inciso 6º, mas poderíamos também ter acumulado com aqui, ó, o artigo 5º, inciso 5º e 10 da nossa Constituição Federal. Tranquilo? Belezinha? Agora, destacar. Cris, eu tenho interesse numa conciliação. Você tem interesse numa conciliação? Opa, você pode colocar lá num item na sua inicial da opção, ok? Pela audiência de conciliação. Você pode colocar isso conforme artigo 319, inciso 7º, 319, tudo bem? O autor manifesta seu interesse na realização, o autor manifesta interesse na realização de sessão de conciliação. Na sessão de conciliação, tá? Ele vai buscar uma solução que consensual para essa lide, para esse conflito, desse litígio, esse conflito degenerado de interesses. Ele vai buscar uma solução ali no caso concreto. Uma solução mais rápida, ele que tem interesse no acordo, tudo bem? Então você pode inserir da opção pela audiência de conciliação. Não há nenhum problema. Você colocou a cabeça da sua inicial, você escolheu o local que vai propor, justiça comum, no nosso caso, procedimento comum pela justiça estadual que nós falamos. Perfeito? Lá qualificou as partes, ré e a parte autora. Destaque lá para a ideia do e-mail, que não tinha no código de 73 e agora tem no novo código de processo. Lá no 282 não tinha no CPC de 73, no 319 já apresenta essa regrinha. E agora vamos ingressar na matéria de direito, do direito, por exemplo. Então, direito não, perdão, do pedido, já falamos a matéria do direito. Vamos lá, corrigindo, do pedido. Então, pode colocar lá, pelo exposto, requer a parte autora a Vossa Excelência. 2 pontos. Requer a parte autora a Vossa Excelência. Você já lá inseriu que agora você vai realizar seu pedido. A gente está chegando no final da sua inicial. Você decolou, como eu te falei, atendeu, eu te falei de formas de atendimento ao cliente no nosso primeiro bloco.
como que você deve atender o cliente, as formas de você criar o clima com o seu cliente. Inclusive, eu falo que isso você aprende no advocaciasemfronteiras.com.br, não é? O site advocaciasemfronteiras.com.br. E aqui, gente, tá? A gente inicia o nosso pedido. Então, primeiro pedido que eu vou realizar, número 1, a procedência da totalidade, ok, do pedido. Vou botar aqui melhor, o reconhecimento da totalidade do pedido na condenação ao pagamento pelos danos morais e materiais apresentados no montante de XXXXX. Aí vai ser o seu caso. Qual o valor da sua inicial? Ok? Beleza? Número 2. Seja citada a parte ré. Seja citada a parte ré. Vou botar aqui por correio para comparecer à audiência de conciliação, sob pena de multa no artigo 334, com fundamento no artigo 334, parágrafo 8º do CPC. Tudo bem? Você pode requerer a inversão do ônus da prova. Tecnicamente, aqui na minha opinião, não necessitaria requerer a inversão do ônus da prova, porque como o caso de fato do serviço, a inversão é ope legis. Ou seja, a lei já fala que o fornecedor ele tem que provar que aquilo não aconteceu. Mas é bom na prática você sempre requerer. É uma dica que eu lhe dou. Requer a inversão do ônus da prova lá com base no artigo 6º, inciso 8º, que é o caso de inversão ope iudice. Tecnicamente, como eu te falei, o caso que nós estamos falando é um caso de fato do serviço, seria inversão ope legis, então não necessitaria requerer, mas você, na prática, é bom requerer. É bom requerer, tá? Requer a inversão do ônus da prova, e aí você pode colocar com base no artigo 6º, inciso 8º, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Você pode pedir também, no caso aí, a condenação pelas custas e honorários advocatícios, ok? E no final, botar lá, requer, beleza? Provar o alegado por todos os meios de prova, admitidos em direito, especialmente, e aí você vai juntar especialmente as provas que você quer trabalhar, ok? Beleza? Valor da causa. E aí, nestes termos, espera deferimento, ou termos que espera deferimento, cidade, data e assinatura do advogado. Claro, se você estivesse fazendo um exame de ordem, você não poderia ali
trabalhar com assinatura, senão é reconhecimento da sua prova, ok? Bom, beijo para todos, espero que tenham gostado da aula de prática hoje, na nossa inicial, no caso de atraso de voo.